Conteúdos exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da feira hospitalar, networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Aquecimento Hospitalar Hub 2026. Eu sou Carla Chaves, jornalista, e tenho a honra de conduzir este evento que vai até quinta-feira, dia 9, sempre com assuntos de extrema relevância para o setor da saúde. Nós reunimos curadores e especialistas para já antecipar alguns temas que serão pauta durante os congressos que vão acontecer na Hospitalar 2026. Antes da gente iniciar, eu tenho alguns recados, inclusive eu já começo com um recado ótimo, uma excelente notícia. Todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo vai receber por e-mail um cupom de desconto para comprar tanto o ingresso como visitante, quanto os congressos presenciais, ou seja, oportunidade única para já garantir a sua participação. Lembrando que a Hospitalar 2026 acontece do dia 19 ao 22 de maio no São Paulo Expo, aqui em São Paulo. Falta pouquinho mais de um mês, então já garanta, se programa, porque vai valer muito a pena. A discussão de hoje vai mostrar. Além disso, a Hospitalar Hub, a nossa plataforma que a gente mostrou aí no vídeo, conecta você 365 dias por ano a conteúdos, agenda, conexões, antes, durante e depois da feira. Inclusive, todo este evento de aquecimento vai ficar gravado, então, se você quiser reassistir, ou se não deu tempo de ver, você pode ver também depois, vai ficar tudo aqui na nossa plataforma Hospitalar Hub. E eu convido vocês a participarem ativamente. A ideia aqui é fazer uma grande conversa, trazer realmente esta interação. Então, temos o nosso chat. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer coisa a pontuar, deixa no nosso chat, que nós estamos repletos de especialistas para esta sessão. Com certeza eles vão conseguir responder, vai tornar o nosso conteúdo ainda mais rico. Agora, recados dados, vamos ao aquecimento para o Congresso de Atenção Domiciliar e Cuidados da Transição. Hoje, mais do que nunca, a atenção domiciliar é uma peça central na sustentabilidade do sistema de saúde. E quando a gente fala em expandir esse modelo, a regulamentação passa a ser um ponto super importante, tanto para garantir a qualidade e segurança, quanto para viabilizar a operação no dia a dia. E é justamente sobre esse equilíbrio entre avanços, riscos e oportunidades da atenção domiciliar no Brasil que entra a nossa discussão de hoje. Para falar melhor sobre este tema, eu convido para a conversa a Patrícia Vasconcelos, que é gerente nacional da AMIL, Diego Viegas, que é gerente Captamed Brasília,
a Marisa Patarello, que é presidente da Associação Brasileira de Serviços de Atenção Domiciliar, a Cláudia Pedrosa, que é presidente do Encontro Nacional de Serviços de Atenção Domiciliar e curadora do Congresso, e a nossa moderadora, Patrícia Palomba, que é CEO do grupo Global Care. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada a presença de todos os nossos especialistas. Patrícia, eu passo a palavra a você. Um excelente evento a todos. Muito obrigada, Carla, pelas explicações. Boa tarde a todos que estão aqui participando conosco, Cláudia, Diego, Marisa, a minha quase xará, Patrícia, muito obrigada pelo aceito do convite que a Cláudia fez a todos vocês. Tenho certeza que vai ser um entardecer maravilhoso. Nós sabemos que esse horário é chamado de Golden Hour, então é ouro, né? O que vamos viver aqui realmente será ouro. Um happy hour maravilhoso a gente vai ter aqui para aqueles que realmente são envolvidos com a transição de cuidados. Eu gostaria de dizer que eu sou cofundadora do Grupo Global Care, que no meu escopo de tarefas eu tenho ali a empresa de assistência domiciliar que está em todo o Brasil praticamente, e também hospitais de transição, e que há 25 anos eu trabalho ativamente nessa área e que o assunto da regulamentação é um assunto muito importante. É sim um assunto que nos traz alguns desconfortos, porque a gente fica um pouco sem entender onde estamos e até onde podemos ir quando se trata de uma assistência muitas vezes intangível, que é dentro da casa dos pacientes, onde a regulamentação não tem tanta efetividade como se tem num ambiente hospitalar. Esse é um ponto de atenção que nos faz pensar de forma diferente. No entanto, aquele que escolheu trabalhar em assistência domiciliar, ele já tem isso muito claro, que o óbvio não é muito óbvio para nós que estamos nesse ambiente de assistência domiciliar. Então, quanto na transição de cuidados, onde a gente tem que aprender a transicionar esses pacientes do domicílio para hospitais de transição, para clínicas de repouso, e isso tudo faz com que a regulamentação possa ser uma grande oportunidade para que a gente não fique na mão da opinião empírica dos profissionais de uma maneira geral. Outro ponto de atenção, antes de passar a palavra para quem vai abrir aqui a nossa grandiosa discussão, é que eu acho muito importante também a gente entender que essa regulamentação ela vai se fazer de uma maneira muito mais clara e segura, diante da tecnologia que nós temos agora para poder nos suportar na assistência domiciliar. A tecnologia, ela vai nos ajudar de uma forma muito clara de nós mantermos esses dados de forma segura, onde a regulamentação vai se tornar um pouco mais tangível na assistência domiciliar. Eu passo a palavra para a Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Eu gostaria que você contasse um pouco para todos nós a sua experiência na regulamentação. Um abraço, Pati, do seu Boa coração. tarde, pessoal. Que momento bom, né? Eu estou muito lisonjeada pelo convite, né, nessa mesa de peso. É um tema muito relevante que me atrai bastante. A gente já fala nisso realmente há alguns anos, não vamos também entregar aqui quanto tempo que a gente já trabalha em atendimento domiciliar. Me apresentando para vocês, eu sou enfermeira, tá? Trabalho com gestão no atendimento domiciliar, trabalhava numa empresa, num prestador de atendimento domiciliar, uma empresa da operadora, trabalho na saúde suplementar. Atualmente, faço parte de uma célula de deshospitalização e transição de cuidados dentro de uma central de regulação de uma grande operadora. Tá? Então, é um projeto, nessa operadora, é um projeto novo. A central de regulação é um setor gigante, com cerca de 600 colaboradores, e a gente faz, dentro da central de regulação, a regulação nacional. Né? A gente, no passado, fazíamos regionalizados, e agora a gente está tentando estabelecer protocolos nacionais, né, respeitando, sim, as regionalidades. Tá? Então, eu não posso falar de regulação sem falar na RDC 465, que atualiza o rol de procedimentos, e o home care é extra rol,
Então, não há diretriz de utilização, tá? Não posso também não falar da RDC 917 de 2024, que ela revoga aquela nossa velha RDC número 11, né, que falava que dispunha sobre funcionamento de serviços de atenção domiciliar, né? Então, hoje, o que dentro da operadora, né, qual o foco que a gente tem hoje? Gestão de custos e reduzir a sinistralidade, né? Então, ponto importante é a gente deshospitalizar de maneira precoce e segura, né? Não se detenha a palavra precoce como falta de elegibilidade, mas de maneira segura, reduzindo assim o tempo médio de permanência, né? Conseguindo girar esses leitos hospitalares, tanto da nossa rede credenciada como na nossa rede verticalizada. Tá? Queria falar um pouco do cenário que a gente tem hoje. O que a gente tem no cenário Brasil? A gente tem um envelhecimento populacional, a população está longeva, a gente vê aí as pirâmides etárias, a gente tem um aumento aí das empresas, eu sei que esse ponto é controverso, mas sim, um aumento de empresas de prestação de serviço de atendimento domiciliar. A gente tem a falta de regulamentação do setor, que é um ponto extremamente positivo, que a gente vai poder falar um pouco mais ali dele e como a operadora vê essa possibilidade de regulamentação de um novo produto, tá? E eu vou reduzir assim minha fala para ter mais pontos para debater com vocês. Finalizou, Paty? Sim. Por então, muito obrigada. Eu gostaria agora de ouvir um pouco, doutor Diego. Conta para nós como que é a sua percepção como prestador de serviços dessa tua instituição também muito bem reconhecida, grande, que nós temos nessa cidade diferente que é Brasília. Conta para nós aí como você entende essa situação, doutor Diego, por favor. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui do lado de mulheres tão belas e fantásticas como vocês. Obrigado, Claudinha, pelo convite. Uma grande honra fazer parte dessa mesa. Eu sou, sou o Diego, sou médico cirurgião, e tenho toda a minha formação dentro da assistência domiciliar. Então, meu primeiro emprego foi dentro da assistência domiciliar. Eu comecei lá, um recém-formado, né, como era muito comum antigamente, o médico recém-formado entrar dentro da assistência domiciliar. E desde então vim construindo minha carreira dentro da gestão. Fui me apaixonando pela gestão e hoje assumo o cargo de gerente da unidade de Brasília da Capitamed. Então, assim, eu acho que durante todos esses anos, a gente fica no meio ali da negociação entre a família e a operadora, né? A gente fica na ponta tentando viabilizar o serviço, dar um serviço de melhor qualidade, através de certificações, somos certificados pela ONA, fomos certificados pela ISO, e hoje a gente fica exatamente nessa, né, tentando entregar, mostrar para a operadora o melhor resultado, entregar a melhor qualidade na assistência, enquanto isso do lado de cá, tentando viabilizar financeiramente isso para as operadoras, tentando manter o mercado, né, um pouco mais vívido. Aqui a gente até teve uma brincadeira um pouquinho antes, aqui em Brasília, a gente tem essa questão sobre judicialização muito forte, que eu acho que é um dos pontos que a gente vai conversar aqui bastante hoje, que essa falta dessa clareza, né, de legislação, essas lacunas assistenciais acabam dando brechas para judicializações e outras ações fora da esfera assistencial, fora da indicação clínica. Então, a gente está entendendo que estamos num bom momento. Eu acho que, né, desde que a gente começou lá em 2002, na verdade, né, com a Lei 10.424, mas acho que mais forte mesmo em 2024, quando a gente começou com a nova portaria, a 3005, do Ministério da Saúde, que trouxe, de fato, a assistência domiciliar para a assistência, de fato, como grande participador e como integrado a todo esse sistema de saúde. Veio depois, no mesmo ano ali, o parecer da ANS, que nós vamos conversar depois, que tentando mostrar aí, a falar um pouco mais sobre cobertura e previsibilidade. E agora, acho que a gente está num grande momento. Eu acho que né, para quem vive isso há muito tempo, para quem espera há muito tempo a regulamentação, eu acho que a gente está chegando numa fase de construção muito importante. Temos um projeto de lei aí também que vamos falar mais à frente, que está trazendo novidades.
Então, assim, o cenário é muito bom. A gente está tentando agora regulamentar, deixar as coisas mais claras para a gente conseguir viabilizar, dar uma assistência de qualidade sem conseguir descaracterizar a assistência domiciliar. Você tá muda, Patrícia? Obrigada, viu, doutor Diego? Sabe o que que eu acho interessante, antes de eu passar a palavra para outra pessoa? Um cirurgião é tão metódico. Então, a regulamentação é quase o seu sonho de consumo, Exato. né? Precisa. Porque, assim, eu trabalhei com vários médicos e os cirurgiões, de uma maneira geral, são extremamente metódicos, processuais. E para nós conseguirmos colocar processos em home care, é bem desafiador. Não é impossível, mas é desafiador. Eu acho que essa é a grande nossa dificuldade, né? E a partir do momento que a gente não tem, a gente fica ali no escuro, sem saber muito para onde No ir, limbo, no para a gente limbo. é um sofrimento. É. Então, eu acho que um cirurgião, quando ele escuta falar da regulamentação, é música aos seus ouvidos, não é? Com certeza, um brilho nos olhos. Sim. Muito obrigada. Marisa, você pode se posicionar, por favor? Boa tarde a todos. Cláudia, mais uma vez agradeço a parceria junto à Brasfeed. O Inconsad e a Brasfeed vem aí há alguns anos já fazendo uma parceria realmente de sucesso, e desse sucesso vem também laços, né, de amizade e respeito. Então, em nome da Brasfeed, eu gostaria de agradecer muito esse momento, essa oportunidade. Eu aqui hoje não falo somente como meu CPF, como Marisa Patarello, mas eu falo representando um grupo enorme de empresas. A Brasfeed hoje tem uma abrangência nacional, é, mas a gente, quando toca nesse ponto regulação, vem aí algumas questões, né? O amadurecimento do setor, eu vejo agora 2026, depois de tantas trajetórias que cada empresa, cada prestador passou, cada profissional que iniciou o seu futuro ali como recém-formado dentro da assistência domiciliar, hoje a gente tem bagagem para ter uma conversa muito mais madura em cerca do tema regulação. Todo mundo está cansado dessa judicialização excessiva. E do lado do prestador, isso fica ainda mais complicado da gente fazer uma gestão eficiente, porque o profissional da ponta, da assistência mesmo, isso é uma fala da doutora Ariane Mucci, até no Enconsad no ano passado, que ela queria ver naquela plateia os profissionais da assistência, porque ali tinham grandes gestores, muitas lideranças, mas muitas vezes essa discussão não chegava na ponta. E esse momento online é um momento de oportunidade exatamente para isso. Vai ficar gravado, tem como ser assistido, para que esses profissionais possam entender um pouco de como funciona isso, porque você cobrar um desmame de um profissional e falar, olha, agora é interessante a gente fazer realmente o trânsito de cuidados para uma rede credenciada. Mas como? Se o senhor João continua na assistência por tanto tempo, mas o senhor João está ali recebendo todos esses cuidados baseado numa judicialização, numa decisão puramente judicial e não técnica. Então, esse descompasso, esse grande problema, esse grande gap que tem nesse tocante da falta de regulação, sempre foi um ponto muito importante para a Brasfeed, porque é um efeito em cadeia, né? As operadoras querem eficiência, como a Patrícia falou, giro de leito, desfechos, a tão sonhada saúde baseada em valor. Só que quando a gente vai jogar essa tradução na forma prática para os profissionais, muitas vezes esse elo fica confuso. A linha de cuidado de um é uma, de outro é outra. A gente também teve aí, por muito tempo, a doutora Mariana Borges, uma grande parceira do Enconsad, de todos esses congressos e eventos que são feitos à atenção domiciliar. Agora, quem assumiu é o Tarcísio Aquino, um fisioterapeuta. E a gente sempre coloca o quão desenhada a assistência pública e o quanto a gente, dentro da saúde suplementar, ainda está engatinhando nesse aspecto. Porque a linha de cuidado ela precisa ser clara a todos. Não adianta, na sala da liderança, está muito claro o que é esse começo, meio e fim, e a assistência, quem está realmente fazendo o tocar desse dia a dia junto ao paciente, não ter
noção de toda essa conversa que a gente está tendo aqui, o porquê que se decide a continuidade de um plano terapêutico, da onde vem a redução e como que a gente pode transitar o cuidado de uma forma segura. Então, esse é um grande aspecto que a Brasfeed vem abraçando aí, para que a gente tenha, de fato, uma regulação e boas práticas. Porque se a gente falar só, é muito importante a gente ter o papel que defina isso, mas também a gente precisa ter a disseminação disso para a gente chegar no que a gente já escuta aí seguramente há 6, 7 anos, a tão falada saúde baseada em valor, que a gente não consegue tirar do papel na forma prática, a gente continua aí no Fee for Service, que tem todos os seus poréns. Muito obrigada, Marisa. Bastante clara a sua opinião, sempre muito firme, como eu escuto há anos em nossas conversas de bastidores. A Marisa é uma apaixonada por assistência domiciliar, de uma forma muito objetiva, ela coloca a necessidade da legislação. Eu acho que esse papel que você ocupa nessa associação é de muita importância, porque você também tem a sua experiência prática, que não fica utópico, né? Quando você luta pelos direitos e deveres, né, de uma assistência domiciliar, você consegue equilibrar o real, né? Tipo, expectativa e realidade, né? É só quem faz lá, quem é hands-on, com mão na massa, que consegue entender. Eu queria saber, Cláudia, se você que é não é mais uma telespectadora, Cláudia, pode sair dessa sua postura de bastidor, porque a Cláudia ela é a fundadora do Enconsage, ela conhece, né, quando começou todas essas discussões, a Cláudia estava ali, sempre presente. Então, eu acho que a Cláudia ela tem um histórico dessa evolução, desses desafios. E alguns, eu acho que a Cláudia, sabe o que eu quero convidar você, Cláudia, para simplesmente nomear 3 desafios que desde que você se entende na área de assistência domiciliar, que eu sei que você também é uma prestadora, né, de uma ponta dessa área da assistência domiciliar, como a sua empresa de cuidados, de cuidadores, nomeie para mim, por favor, Cláudia, 3 pontos que você acha que nós não conseguimos evoluir, tá? Desde o início lá que nós institucionalizamos a assistência domiciliar, que nem se falava em regulamentação. Marisa, me ajuda aí com o tempo. Quanto tempo faz que a gente começou efetivamente, de uma forma institucionalizada, a falar de regulamentação, né? O que, uns 10 anos que a gente começou a ventilar isso? Um pouquinho mais de 10 anos, eu vou ser até um pouco mais clara. Nós começamos, enquanto a Brasfeed, trazer essa discussão, na ocasião que a presidência da ANS ainda era do Dr. Rogério Scarabel. Já passou Que por uma ano outra foi gestão e isso? uma Conta nova. para mim. Que ano? Ah, Descobre e me conta 2016, daqui se eu a não me engano. pouco. 2015, 2016. Mas as Quase conversas começaram um pouco antes. 15, 16, 26, 10, 10, Quase 10. 10 A anos. gente ainda não debutou, tá bom? Vamos lá. A gente tem um pouco mais de 10 anos. Mas, Cláudia, eu sei, tá? Eu tenho aqui umas ideias. Me fala de 3 pontos que você, como atuante, mas não tão presente na lida da judicialização, na lida da questão política desse segmento, me conta o que você acha, 3 pontos que você acha que nós ainda estamos ali na estaca zero, que não há evolução. Você consegue me falar alguns, pelo menos? Claro, eu não diria 3 pontos, né? Porque a gente já está vendo, a gente já discute isso há muito tempo, mas a gente não consegue enxergar fora da caixinha, que é o envelhecimento populacional, né? E a grande demanda de deshospitalização, né? Que contrasta exatamente com o ambiente macroeconômico instável, marcado por uma pressão tributária, né? A inflação médica, as glosas estruturais, a judicialização crescente. E eu diria assim, 3 pontos hoje que eu enxergo desde 2015, que foi muito interessante, Patrícia, você falar isso. Em 2015, a gente fez um evento, em 2016, na verdade, começou a construir em 2015, em 2016 a gente fez o primeiro evento, já mostrando o que era atenção domiciliar, né? Que já existia no passado, em 1914, quando a gente montou um quarto na antiguidade, e mostrando o quanto ela tinha evoluído. Mas o que faltava mais para essa evolução? E é exatamente o tema que a gente vai trazer para o CAD esse ano, né? O que falta entre o cuidar e o sustentar, né? Como manter essa qualidade assistencial, a segurança clínica e a responsabilidade social
num cenário de risco sistêmico e pressão macroeconômica. Então, eu acho que a gente ainda precisa olhar muito para a questão econômica, regulatória, mas também estratégica. Eu falei até um pouquinho antes deles entrarem aqui, né, da gente estar conversando, e eu falei, gente, será que não está na hora da gente olhar um pouquinho mais, centrar realmente no paciente, não no contrato? O que hoje aconteceu com a atenção domiciliar que fragmentou tanto a atenção domiciliar? Está perdendo o conceito? Qual é o conceito que a gente pode trazer? O que precisa para trazer de volta a atenção domiciliar ao conceito que tinha antes? Indicadores? Né? Qual é esse... será que esse caminho de indicadores ele vai reduzir essa fragmentação? Qual é o olhar da operadora em relação a tudo isso? Então, eu acho que a gente tem, eu já citei vários, tá vendo? Não citei só três, né? Tem muitas coisas que a gente precisa avaliar para a gente poder, quando conversar sobre regulamentação, quando a gente levar isso lá na ponta, a gente entender melhor qual vai ser a clareza dessa regulamentação. Ninguém quer destruir empresas, pelo contrário, a gente tem muita gente que vai precisar de atenção domiciliar, a gente quer construir, agora construir com solidez. Com real, com Eu, real. Cláudia, muito bom que você posicionou. E um assunto que você falou aí, eu vou jogar isso de volta para o colo da Marisa, tá? Que me chamou muita atenção. E depois eu gostaria muito também de ouvir a opinião da Patrícia, do Dr. Diego, sobre o que eu vou dar uma ilustrada. Você falou sobre as questões tributárias. Sim. Falar de regulamentação é muito importante, é necessário, eu acho que é um caminho sem volta. Já demorou para nós conseguirmos minimamente algo que nos regulamente, porque toda vez que nós estamos sem regulamentação, é pesado que eu vou verbalizar, mas parece que a gente está ilegal, né? Parece que a gente está num limbo. Quem trabalha duro, como eu trabalho, eu vou falar por mim e também por quem está aqui comigo, que eu sei um pouco da história da Captamed, sei da história da Patrícia ali dentro da Mil, da Marisa. A gente trabalha com seriedade, a gente não está fazendo o nosso trabalho de uma forma leviana, como vamos fazer o que dá. Então, a regulamentação, para quem é sério, ela só vai favorecer. Então, quando você falou de tributário, sabe o que eu acho? Eu fico um pouco preocupada com quem vai cuidar da execução dessas leis, né, dessa regulamentação, porque não pode ser fora de um contexto financeiro. Não adianta a gente fazer uma regulamentação muito engessada e na hora de pôr em prática, não viabilizar a necessidade que a Patrícia colocou de uma deshospitalização precoce. Sabe, Paty, eu vou até corrigir o seu termo precoce, quando eu escuto isso, para mim vem assim, otimizada, no tempo certo, sem delays desnecessários, porque nós, prestadores, nós somos muito cobrados pelo tal do SLA, né? A guerra nos bastidores das empresas de assistência domiciliar é o SLA, é o SLA. E às vezes um SLA feito de forma impetuosa, né, impulsiva, nos traz mais custos. Então, eu acho sim que a gente tem que olhar para tudo isso e tem que prestar atenção quando falou, vou voltar para o foco aqui do tributário. Gente, vem aí uma bomba, né, que é a reforma tributária. E isso, as pessoas vão ter que envolver essa questão dessa regulamentação com a viabilidade dessa reforma tributária e financeira. Então, eu acho que se a gente começar a pensar numa regulamentação com direitos e deveres, né, fazer com clareza, explicar que a família tem muita obrigação numa assistência domiciliar. Esse é um dos segredos da gente não ter medo de falar, olha, você tem que vir comigo. Então, se a regulamentação também abranger o papel do familiar, e não é de ter um cuidador, porque isso também não resolve, gente. Esse negócio só de, é obrigado a ter um cuidador, nos ajudou muito, porque antes nem isso era obrigado, mas eu acho que a gente tem que pensar e ir um pouco mais além. Me fala o que você pensa, ô Marisa. Depois eu gostaria que o doutor Diego e a Patrícia também falassem sobre essa questão da regulamentação, concomitante com a história da reforma tributária. Por favor. Essa é uma preocupação enorme que nós estamos passando. As empresas da Brasfeed estão aí comprometidas em fazer um canal de comunicação muito fluido e verdadeiro com os profissionais, no sentido de que a gente sabe que o ano de 2026 é um ano de adequação, 27 o jogo está valendo, mas a gente tem um grande problema, conversando com os profissionais, quem paga essa conta? Né? Porque vai mudar a questão da carga tributária, e principalmente para a ponta. Quando a gente
cobra do profissional, profissionalismo, assiduidade, um acompanhamento que foi definido um plano terapêutico, o paciente vai ficar nesse plano terapêutico ad eterno, é, a gente também passa por esse tipo de conversa e de dificuldade de alinhamento com o prestador, né? Eu tenho certeza, e posso falar que não somente na fisioterapia, nos prestadores de forma geral, a gente vem encontrando essa dificuldade. Não vejo que o ponto gatilho aí é ter que pagar. O problema é colocar mais essa conta para dentro sem ter o subsídio para isso. Então, isso é uma grande preocupação. E, de acordo com os cenários que a gente vem desenhando aí com assessoria contábil e jurídica, escutando vários parceiros e várias pessoas que estão realmente dominando o tema, muito deles fazem uma leitura de que empresas vão sucumbir porque não vão conseguir adequação, né? Isso é um ponto. E também existem profissionais que podem simplesmente abandonar o setor. Eu não vou mais trabalhar com essa prestação de serviço, porque eu entendo que para mim não é mais legítimo, eu não estou conseguindo mais manter o meu custo de vida com essa prestação de serviço. Então, é uma preocupação que a gente realmente precisa discutir com todos os protagonistas do setor. Não adianta fazer discussões isoladas, porque a gente não vai conseguir um ponto de equilíbrio e que a gente possa ter sustentabilidade com esse novo cenário. Essa é a leitura que a gente vem fazendo e tentando esse diálogo de forma muito franca para a gente realmente conseguir algum ponto aí de equilíbrio, de sustentabilidade dessa nova realidade. Você tá muda, Patrícia. Tá mutado. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Diego, é você ou sou eu? Pode ficar à vontade. Vou deixar desmutado, já deixei. Então, Marisa, você acredita, né, que o fato da regulamentação não ter saído pode ser, inclusive, uma oportunidade de nós fazermos de uma forma mais responsável. É, diante de um setor, eu vou ler aqui o que uma pessoa escreveu no chat, tá? E você, Diego, pode continuar. Grita, Certo. porque mulher não para de falar, meu filho. Se você ficar quietinho aí, você vai Então, falar. Diante de um setor ainda em consolidação e com lacunas regulatórias, o atual modelo de tributação contribui para o fortalecimento da atenção domiciliar, ou acaba ampliando desigualdades, incentivando a informalidade e comprometendo a sustentabilidade das empresas que buscam atuar de forma estruturada. Esta é uma pergunta. Podemos responder, Diego? podemos responder. Eu acho assim, voltando um pouco, um pouco da sua fala, eu acho que os ofensores financeiros, ofensores da viabilidade econômica da assistência domiciliar são vários, né? Passamos aí pela reforma do piso salarial, temos agora um novo ofensor aí, a questão da escala 6 por um assim, as lacunas, as zonas cinzentas, essas lacunas assistenciais, elas só pioram a viabilidade financeira. Por quê? Porque elas dão margem para a judicialização, e com, né, a gente entrando dentro da judicialização, a gente entra num cenário totalmente não técnico, sem indicação clínicas claras. Então, sim, a reforma, esse processo de regulamentação associado a essa reforma tributária, que vai entrar aí em voga mesmo ano que vem, de fato, a gente precisa, mais do que nunca, dos critérios de elegibilidade muito claros, da regulamentação muito clara, focada na viabilidade da assistência, para manter mesmo o sistema forte. A gente sabe que a assistência domiciliar vai crescer. Ela vai crescer. E a gente espera que ela cresça de um modo educado, de um modo com companheiro de todo o sistema, e não de um modo rebelde, de um modo, né? É porque acaba que nós, né, se a gente for seguir por essa via judicializada, é uma via muito ruim para todos os lados, para todos, né? Acaba sendo uma coisa desagradável e ineficiente para todo mundo. Então, essa. É verdade, Diego, porque tudo que é goela abaixo não funciona, né? E a judicialização torna a assistência domiciliar goela abaixo. Para quem paga, né, Patrícia? Tanto para quem presta, que é a empresa.
Você Paty, posso acha? fazer uma fala Eu aqui no, gostaria que você na, falasse, Patrícia, por favor. na fala aqui, complementando a fala do Diego. A judicialização é um grande vilão para a operadora, né? E pensando muito sobre essa pauta, me veio à mente que a regulamentação, justamente agora, em época de reforma tributária, eu acho que coincidiu, né, para a gente ter uma pauta muito mais estruturada e, como a Marisa falou, observando todos os players do mercado. Operadoras, não somos operadoras contra prestadores. A gente anda junto, a gente precisa dar junto, porque o nosso objetivo da operadora são os melhores desfechos, né? Então, eu sempre preciso falar e desmistificar essa questão que é muito, muito dita, que a operadora, o objetivo da operadora é ter os prestadores com os menores custos. Isso é passado. Hoje, a operadora quer sim ver os melhores desfechos, ela quer ver sim indicadores, ela quer ver condições de alta. Tá? Então, só para complementar o Diego. E também em relação ao SLA. Né? A gente vive hoje uma pressão constante e isso eu toco todo dia e falo, gente, e aí vamos deshospitalizar. A gente tem metas muito agressivas, tá, de tempo médio de permanência dos hospitais. E aí eu queria que só que o Diego comentasse um pouquinho, enquanto prestador, como é que ele está vendo essa pressão e para a gente deshospitalizar com segurança. Tá, Paty? Quando eu falei em relação a precoce, eu quero que essa alta seja identificada, que o paciente seja identificado antes de eu receber esse pedido de deshospitalização, que ele seja identificado pelas equipes hospitalares e que precocemente eu já entenda esse quadro e eu consiga deshospitalizar de forma mais rápida, mas sim, com todo o É um critério, com precoce no toda a ponto de vista de segurança. enxergar um pouco além, né, Patrícia? Sim, Diego, É, só como você vê essa questão dos prestadores em relação à pressão dos SLAs da operadora. eu acho que a gente, né, a gente como prestador aqui, a gente fica no meio do fogo cruzado, né? Porque a gente tem que cumprir, tem que mostrar resultado para a operadora, cumprindo esses SLAs cada vez mais rígidos, né? A gente tem operadora hoje querendo nos hospitalizar no mesmo dia, e a gente não pode esquecer que a gente está lidando com um ambiente extremamente complexo, que é o domicílio dos pacientes, né? A gente tem que, com certeza, dentro dessa regulamentação, fortificar a questão da desmistificação de que nós vamos levar um hospital para dentro de casa. Não é isso, né? Eu achei muito boa a fala quando falaram sobre a participação da família nessa assistência. Eu acho que a portaria de 24 também do Ministério da Saúde trouxe muito isso, a responsabilização da família dentro dessa atuação. Mas todo esse processo de avaliação do ambiente de uma forma cuidadosa, avaliação do paciente no hospital, para ver se de fato hoje essa alta é precoce no sentido ruim, se essa alta foi solicitada de uma forma sem uma indicação técnica adequada, ou se apenas, a gente sabe que hoje em dia tem muitas operadoras que atuam diretamente lá na assistência, exigindo essa alta, né? Isso está se tornando cada vez mais comum. Então, de fato, a gente avaliar se o paciente tem condições clínicas de ir para casa, a gente avaliar se essa família tem o entendimento da necessidade do cuidado que tem que ser mantido na casa e avaliação do domicílio, se tem condições técnicas de receber esse paciente. Então, a gente tem que fazer todo esse jogo em menos de 24 horas, né? Então, a gente fica aí nesse impasse. Eu acho que a gente já conseguiu evoluir muito. A gente já tem hoje pessoas muito experientes, equipes muito bem capacitadas. Estamos conseguindo entregar esses SLAs, mas é isso. É uma grande dificuldade. Estamos lidando, né, com um ambiente totalmente descaracterizado de saúde e cumprir esses SLAs de forma segura e de forma humana é cada vez um desafio maior. Eu gostaria de fazer um comentário sobre tudo que vocês falaram, no ponto de vista assim. É, é bastante claro que o SLA é algo muito importante, mas não me passa pela cabeça que o SLA seja importante apenas para as operadoras. Ele é de fato importante até para os prestadores, porque quanto mais precocemente, viu, Paty, vou usar a tua palavra agora, a gente coloca o paciente para atividade domiciliar, você também está girando ali a sua empresa.
né? E também eu acredito que quando você consegue entender, por isso que eu acredito na regulamentação, porque quando estivermos de fato regulamentado, tudo isso que o Diego está comentando aí sobre entender se o domicílio está apto, se a família está apta, fica muito mais claro, não fica a percepção da empresa, a percepção do profissional que vai ao domicílio, porque fica meio evidente o que é necessário para que haja Eu gosto muito da frase assim, ó, nós estamos dando continuidade do atendimento, né? A gente não está levando um hospital para casa, a gente está garantindo a continuidade do atendimento. Por isso que eu gosto do termo transição de cuidados. Eu até tenho discutido isso com a Cláudia, que a gente cada vez mais tem que acreditar na transição de cuidados, que tudo devia chamar primeiro transição de cuidados. Transição de cuidados no domicílio, transição de cuidados no hospital de transição, transição de cuidados na clínica de retaguarda e também, muitas vezes, para o paciente crônico, transição de cuidados dentro do hospital terciário. A hora que essa regulamentação que a gente tanto fala, conseguir enxergar esses 360 graus, o ecossistema, que a gente também tem falado há anos da história do ecossistema, eu lembro quando se começou há uns 8 anos atrás, falar em ecossistema da saúde, né? A gente usava esse termo e esse termo é muito sólido quando você pensa que uma coisa existe concatenada à outra. Tem uma observação que fizeram aqui que eu vou pedir para você, Patrícia, responder, tá? A pessoa coloca, ela é uma enfermeira, ela se chama Camila, ela é do interior de São Paulo, tá? Então ela coloca assim, ó, o que se observa na prática é que uma grande parte das judicializações envolvem pacientes que não preenchem esses requisitos técnicos. Muitas vezes trata-se de casos em que o atendimento ambulatorial. Peraí, gente, que a coisa aqui está ficando feia para mim. O atendimento ambulatorial, o suporte familiar ou mesmo o acompanhamento periódico sejam suficientes. Ainda assim, decisões judiciais acabam impondo a estrutura do home care. Patrícia, fala um pouquinho disso. Me fala o que que você pensa sobre isso, principalmente quando a gente olha para o foco da nossa conversa hoje, que são as oportunidades, os desafios dessa regulamentação. Sim. Então, falando de regulamentação, o meu pensamento inicial foi: no sistema regulamentado, eu vou reduzir o impacto da judicialização, né? Eu vou estar contratualizando, né? E isso, para a operadora, me levou a pensar em venda de benefícios, coparticipação, venda como um produto, né? Porque eu tenho algo legalizado. Pensando nas liminares, que é o meu maior vilão hoje, liminares muito abusivas e completamente sem indicação técnica, sem critérios, né? Eu interroguei se realmente a regulamentação reduziria o impacto dessas liminares abusivas, porque dentro da minha realidade, o maior número de abusividades que eu tenho são por questões sociais, são a falta de uma estrutura, de um núcleo familiar, a falta de um cuidador, né? Eu tenho cerca de 80% das minhas liminares são por cuidador, tá? Pacientes que não preenchem critérios técnicos e que a família não conseguiu se estruturar. Então, esse é um vilão que a gente trabalha diariamente. Dentro da operadora, o que a gente tem conseguido? Muitos avanços em termos jurídicos, né, por conta de relatórios bem estruturados dos serviços que atendem esses pacientes, a relatórios técnicos, constando a não indicação, né, os critérios de elegibilidade que a gente usa atualmente e a não indicação. Então, com um jurídico mais direcionado, entendendo muito mais sobre o atendimento domiciliar, a gente tem conseguido muitos avanços em relação à judicialização. Então, muito obrigada, Patrícia. Eu acho que temos um caminho ainda para evoluir em relação a esses relatórios, uma melhor entrega em relação a desfechos, mas nos últimos 2 anos eu observei que dentro da operadora a gente teve um avanço muito grande, em parte
por os relatórios dos prestadores informando a não indicação e a falta de critérios. Se quem eu direciono para atender um caso que tem todo interesse me devolve um relatório falando, olha, não tem indicação, então isso tem um peso aí jurídico muito forte. Sim, eu acho que então o que essa enfermeira falou vem de encontro com a tua realidade. E provavelmente a regulamentação ela poderá nos ajudar a não ficar numa discussão de quem pode mais, do que eu acho, de argumentos e contra-argumentações, não é, Patrícia? Porque quando estiver regulamentado, não tem muito o que ser discutido. E também, É, Pode Patrícia, falar. tem muito ainda o poder da caneta, né? Poder do Então, mas prescritor, quando você está do pedido regulamentada, a médico. caneta fica sim necessária, obviamente, mas ela fica abaixo de uma regulamentação. Marisa, essa acho que você pode assumir, que é uma fisioterapeuta aqui que colocou, deixa eu colocar meu óculos, com licença. Quais enquanto, foram os... deixa eu só levantar um ponto aqui muito importante que a Pois não, Patrícia Cláudia. falou, e que é interessante isso a gente ver, mas a regulamentação, eu acho que ela vai dar mais clareza até para o usuário. Né? Porque hoje o usuário não entende, ele ainda não entende o que é o home care, como você mesmo falou, a 80% da judicialização é porque quer um cuidador. E, na realidade, ele não entende. Então, ele tem que começar a ter clareza do que é o serviço. E eu vejo isso, eu comentei com vocês um pouco antes da gente começar aqui a webinar da paciente que estava como é que chama? Metástase no corpo inteiro, e precisava de um oxigênio e tinha uma semana de vida. E a família queria judicializar por isso. Então, a gente tem que deixar claro, tanto para a operadora quanto para a família, do que realmente ela precisa e entender um pouco esse quadro do paciente. Talvez isso diminua muito a questão da judicialização com clareza na regulamentação. Você vai ter algo escrito, que hoje a gente não tem escrito. O que a gente tem, por exemplo, eu falo às vezes com o paciente, não, ele não é elegível, existe uma tabela que a gente vê a elegibilidade. Ele não sabe nem o que é a tabela. Ele tem a menor ideia do que é. O que é tabela? Eu quero tabela? Eu quero saber, né, do cuidador. Então, esse ponto que você tocou é muito Você importante. sabe, Cláudia, é uma coisa que faz muita diferença, e aí eu acho que o Diego pode contribuir, mas depois eu volto para você, tá, Marisa, que é uma questão da regulamentação, mas já que a Cláudia entrou com esse ponto super importante que tem a ver com a entrega na ponta, me conta, Diego, se você tem essa mesma percepção que eu tenho. Quando você vai fazer uma implantação de um paciente, né, uma avaliação, o primeiro contato que você tem com o paciente, quando você define essas regras do que é direito e do que é dever, você coloca as linhas que limitam, a judicialização passa a ser realmente um ato de má-fé do familiar. Porque quando o familiar ele entende, pela experiência que eu tenho aí na prática por 25 anos, realmente a judicialização ela diminui muito. Porque quando você, até hoje, gente, eu vejo expressões faciais de famílias, e eu estou falando de pessoas diferenciadas, eu não estou falando de pessoas que não têm nível sociocultural para estar por dentro de algumas coisas, tá? Que vocês sabem, quem faz assistência domiciliar atende desde dos privilegiados até as pessoas que muitas vezes não têm estudos e não sabem nem o que está acontecendo, porque que ela sai daquele hospital e vai para casa dela. Quando eu já vi expressões de faces assim, quando eu comento, olha, é uma liberalidade, não é uma obrigação. O convênio XY, ele está fazendo isso como um benefício. Claro que ele também tem os seus interesses, mas assim, precisa ter um critério, da mesma maneira que precisa ter um critério para o seu pai, o seu marido ficar dentro do hospital, você tem que ter um critério. Quando eu explico que não é uma obrigação, porque já ficou bastante chavão para as famílias que é mais barato o home care do que o hospital. Você não escuta isso toda hora, Diego? Ah, mas o convênio está querendo economizar, né? Então, eu acho que também faz muito sentido da nossa parte, quando prestador, ter esse posicionamento e também uma educação continuada dos profissionais que vão nas casas, e aí depois a Marisa, quando eu acioná-la por conta da história da uma fisioterapeuta, eu acho que a Marisa pode também contar isso,
né, como fisioterapeuta, quando o profissional, ele com toda tranquilidade, ele fala, a senhora não precisa, e entende que não vai faltar paciente, porque eu acho que esse modelo que as pessoas grudam no paciente, pegam um apego que não solta o paciente, precisa cair, gente. Né? E aí a gente faz anos que a gente está batendo, né, nisso na hospitalar, né, Cláudia? A gente tem reforçado constantemente que não vai faltar paciente. Pode faltar dinheiro, porque gastando errado vai faltar dinheiro com certeza, mas paciente não vai faltar. Então, como é que você sente essa questão na implantação, o doutor Diego? Por favor. Então, acho que são muitos pontos aí, né? Muitos pontos que você tocou aí que são extremamente importantes. Eu acho que, primeiro, sim, a educação acho que é a base para isso tudo, tanto a educação das famílias mesmo, no momento da implantação, você apresentar para ela de forma clara qual a indicação que ela tem, qual que é o plano o plano de atendimento daquela pessoa, qual que é aquela linha de expectativa que você tem de cuidado com ela. Então, olha, explicar, vamos evoluir, você vai entrar assim agora, daqui a pouco a gente vai fazer as mudanças, explicar de forma clara que esse plano é dinâmico e vai se alternando conforme a necessidade da paciente. Mostrar para eles que eles vão estar assistidos a todo momento, que se a paciente piorar, a gente pode dar um plano que atenda com mais cuidado. Da mesma forma contrária, a questão do desmame, eu acho que isso já ajuda muito. Mas a gente percebe também que a terceirização do cuidado é algo muito forte, né? Como vocês já falaram, aí, a questão do cuidador. Então, muitas das famílias, e aqui em Brasília isso é muito comum. A Capita Média, a nossa matriz é lá em Belo Horizonte, e a gente percebe isso muito claramente. Belo Horizonte, as famílias têm muito mais a questão do cuidar, traz o vozinho para casa, quer que ele. Aqui em Brasília, não. Aqui em Brasília, ele quer que a operadora cuide, ele quer que a prestadora cuide do vozinho lá. Então, assim, a gente tem essa terceirização do cuidado que é muito importante, e eu acho que, voltando à questão da regulamentação, dos critérios de elegibilidade, que são extremamente importantes. Eu acho que aí a gente já parte para a educação jurídica, a educação dos próprios juízes, né? Eles começaram a entender, hoje nós temos ferramentas, né, a Diabemid está aí para isso, mas a gente sabe que precisamos melhorar, precisamos evoluir nesse cenário para o próprio juiz entender que, de fato, existe uma indicação técnica bem definida que hoje a gente ainda não tem. Hoje é uma prática muito comum, como a Patrícia trouxe no começo da fala dela, essa parceria nossa mesmo, junto com as operadoras. Quando chega um paciente liminar, a primeira coisa que a gente faz é montar um relatório gerencial bem embasado, explicando todas as indicações técnicas, explicando de fato o que aquele paciente precisa, e a gente vê que, de fato, algumas operadoras têm trabalhado isso, têm conseguido quebrar liminares, têm conseguido tirar esse peso da assistência jurídica, do peso jurídico aí de algumas coisas. Mas, assim, resumindo, então, de fato, eu acho que a gente parte da educação, desde a educação da família até a educação jurídica mesmo, para a gente conseguir reverter esse cenário e manter a viabilidade aí do sistema. Obrigada. Marisa, tem uma pergunta aqui, eu não sei se você vai conseguir responder, foi de uma fisioterapeuta, ela se chama Angélica. Quais foram os principais avanços regulatórios dos últimos anos? E o que de fato mudou na prática assistencial? Eu acredito que eu vou conseguir sim contribuir, mas eu queria falar um pouco sobre a questão anterior que estava sendo debatida. É, até o posicionamento da Patrícia, hoje representando uma operadora, né? Eu acho que a gente se preocupa muito com a implantação, isso é válido, mas por vezes, a gente assistiu isso algumas vezes na vida prática, o paciente entra realmente ali no score de necessidade alto, e esse score vai mudando, a gente vai conseguindo reabilitar esse paciente, progredir desmames, e continua judicializado. Quando a gente está afinado como time, como equipe, então eu consigo conversar com a fono que está no caso para entender o que ela vê do processo de deglutição do paciente, a conversa está bem alinhada, a gente consegue também conversar com essa família e mostrar onde estávamos e onde chegamos. Então, progredir com o desmame ou com o trânsito de cuidado para um outro cuidado, nesse processo de judicialização também é necessário. A gente consegue fazer isso de forma efetiva, mas com uma comunicação muito eficaz entre todos os protagonistas ali, beira-leito. Então, era um ponto como equipe multi, eu acho que a gente precisava tocar. Agora, respondendo a pergunta da Angélica, tá?
O que que nós temos de avanço? Temos, eu vejo que temos sim, porque tem que existir uma mudança na lei 9656 para que nós estejamos ali abarcados com a possibilidade de cobrar da ANS e estarmos no rol de procedimento. A Brasfeed vem há alguns anos nessa discussão e realmente conversando com lideranças que nos direcionaram que esse é o melhor caminho para a gente conseguir avançar para o rol. Porém, é papel também dos conselhos de classe fazer algumas questões de regulamento, de regulação. Por exemplo, hoje faço parte da comissão é, da assistência domiciliar, do COFITO, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A gente tem uma comissão específica para isso, da onde nasceu uma resolução, que é a 565 de 2022, que trata todos os deveres do profissional assistencial, tanto o gestor quanto o profissional assistencial. Isso é um direcionamento, sim, de regulação, porque antes, se o profissional procurasse qualquer orientação do que é o fazer dele, a atribuição dentro do domicílio, ele não encontrava isso. O Corém também tem uma portaria já direcionadora. Precisamos que todos os conselhos de classe evoluam com isso. E quando a gente fala de regulação e de autorregulação, que todo mundo tem medo dessa palavra, né? Tudo bem, tivemos a regulação, mas a gente tem aí a Anvisa, tem a ANS, tem os conselhos, como é que vai ficar tudo isso? Eu não tenho medo disso, eu acho que depois de incluso no rol, todos vão ter que sentar e ter o devido entendimento. Está incluso no rol, então começamos daqui e terminamos aqui. E entra também nessa educação jurídica, que o doutor Diego falou, é isso, né? Quem está ali canetando uma autorização, e eu entendo a cabeça do juiz que não tem o conhecimento técnico para isso, ele acha que realmente é algo que está levando risco ao paciente, então simplesmente dá o cumpra-se, mas do outro lado a gente vai ter um espaço muito grande de comprovar tecnicamente que não é só o cumpra-se, tem todo um alinhamento técnico existente de como fazer essa linha de cuidado. Então, quando a gente fala de cadernos de boas práticas, selo de qualidade, recomendações dos conselhos de classe ou resolução, a gente já está falando de avanços. Porque se a gente pegar o D1 da assistência domiciliar, onde realmente a gente não tinha nenhum direcionamento para como estamos agora em 2026, eu vejo um progresso grande nesse sentido. Muito obrigada. Patrícia, você gostaria de fazer alguma complementação? Sim, sim. A gente está num momento da saúde suplementar com uma nova regulamentação, que é a RN 623, que traz para a operadora um índice geral de reclamações, né? Que é o IGR, que é o índice que ele calcula a quantidade de NIPs, só para complementar, tá, gente? É a quantidade de NIPs pelo número dos beneficiários. E aí ranqueia as operadoras, né? Então, a gente tem lá você pode checar, é um dado público da agência, como é que está o ranking das operadoras. Uma observação da operadora que eu trabalho especificamente sobre NIPs, a gente tem algumas NIPs de negativas de home care, que podem, né, NIP, não sei se todo mundo sabe, todo mundo é de operadora, aqui, né, pode ter vários prestadores, NIP é uma notificação de intermediação preliminar, né, o paciente reclamou lá na ANS, ele reclamou que teve algum serviço negado, e aí a ANS abre a NIP e a operadora tem ali um prazo, dentro dessa nova regulamentação, a gente tem prazos bem curtos para responder, né, ela foca no atendimento ao cliente e para a resolução das expectativas do beneficiário. Por que eu falei sobre isso tudo? A maior parte das nossas negativas, eu nunca recebi pedido. Então, ele vai direto eu não tenho um pedido, eu não recebi um pedido para eu negar. Né? Dentro do fluxo que é da minha operadora, que a gente recebe todas as solicitações de deshospitalização, a área técnica avalia, informa para o paciente, olha, eu recebi um pedido de deshospitalização, o prestador
informa qual é o prestador que irá avaliar, né? Enfim, informa o PAD depois, essa é uma função também da operadora nessa negociação inicial. E a maior parte, Marisa, eu não tenho negativa. Então, como essa indústria da judicialização, né, é tão forte no Brasil, que eu, sem negativas, o paciente vai direto para uma judicialização com um pedido médico bem amplo, tá? Dentro desse índice geral de reclamações, e aí é uma sugestão, né, que dentro dessa regulamentação haja critérios assim bem definidos, né, sobre indicadores de qualidade, e que esse é um ponto também que a gente poderia também trazer para o atendimento domiciliar, né, um ranking, um índice de geral dos prestadores, né, para elencar quem são os melhores prestadores, quem prestam os melhores atendimentos. Eu acho que isso é um facilitador também para as operadoras, tá? Sim, eu acredito. Eu acho que nós estamos indo para um caminho de muita clareza quando pontuamos aqui a necessidade da responsabilidade que a Patrícia deixou bem claro de cumprir as nossas metas. Isso diz sobre a sustentabilidade, né, Patrícia? Porque, assim, a utilização dos recursos financeiros, a utilização dos leitos hospitalares disponíveis, ela precisa de responsabilidade e, para isso se manter sustentável, nós temos que ter critérios de começo, meio e fim, de indicação e do tempo-resposta. Com relação ao SLA, que é uma coisa que parece que está ficando um bicho de sete cabeças, e eu vou confessar para vocês, eu não tenho esse medo do SLA, porque eu sei que o SLA ele é vantajoso para todo mundo, gente. Ele é vantajoso para quem presta serviço, ele é vantajoso para a família que já está querendo ir embora, ele é vantajoso para a fonte pagadora que precisa parar de dispensar recurso no lugar errado naquele momento. Então, eu acho que a questão do SLA, ela vem de encontro com a nossa necessidade de sobrevivência e através da regulamentação, eu acho que o SLA ele vai ser bastante favorável. Eu até discuti com a Cláudia aqui no bastidor sobre um comentário que uma pessoa colocou, e eu não estou aguentando, Cláudia, eu queria que você falasse, comenta. A Cláudia falou, não, mas eu vou comentar, eu vou deixar anônimo. Uma pessoa colocou um comentário falando assim, o que que as operadoras querem? Um SLA que, que seja rápido, mas às vezes a escala está encoberta, ou que a gente demore com o SLA e depois cumpre a escala. Eu achei, assim, essa pergunta é bastante provocativa, tá? Eu acho que a operadora não quer uma coisa nem outra, ela quer que a prestadora, depois você complementa, tá, Patrícia? Eu acho que a operadora quer que a prestadora assuma a sua responsabilidade, né? As empresas de assistência domiciliar façam SLA precoce, como foi a nomeação que você deu, mas com responsabilidade, com efetividade, né? E o que eu acho que fica muito complexo nessa observação que esta pessoa colocou, e é um médico, que eu até o conheço, é assim, ó. Tá muito feio também as empresas de assistência domiciliar fazer um SLA rápido e depois ficar demorando para fechar uma escala. Isso está ficando vergonhoso, né? Então, assim, não existe isso. Você põe para, como que é? Tira. Eu escutei já isso de profissionais. Ai, põe para dentro da empresa de home care, depois corre atrás da escala. Isso é muito complexo, porque vai dar um trabalho que não é necessário ter, né? E as empresas precisam sim se regulamentar também, de forma a ter uma estrutura e talvez pegar menos paciente do que ela deseja e de uma maneira mais coerente e segura. Então, o SLA, Patrícia, ele é algo muito importante. Acho que quando você tocou nesse assunto, você provocou o público aqui, tá? Porque é uma dor que todas as empresas de assistência domiciliar têm. Mas eu ainda acho que a regulamentação vai favorecer, porque está tudo muito solto, né? Às vezes você está tirando ali um paciente que precisa de 24 horas, mas por um tempo menor do que está sendo pedido, isso atrapalha o SLA. Então, assim, tudo isso eu acho que com a maturidade que o segmento está se formando, acho que isso vai se adequar.
né? Então, assim, eu sou otimista do setor, eu acredito que a gente vai conseguir sair do outro lado no tempo certo com essa regulamentação e com alguns pontos que vai nos favorecer. Eu acho tão interessante, nós reclamamos muito que a regulamentação não saiu, realmente, ela nos faz falta. Mas também, quando ela sair numa maturidade que o mercado já tem, né, com pessoas como a Marisa, que está ali lutando dentro da Brasfeed por anos sobre tudo isso, então, quando ela sair já baseada numa prática existida, eu acredito que ela vai ser bem mais perto da realidade, mais longe da utopia. Tá? Eu vou ler mais uma, depois eu vou passar a palavra para a Mas Carla, que veio me eu queria deixar ajudar. só claro que eu pedi para não levantar o assunto, não é por causa do impacto, mas era porque seria um spoiler e a gente vai ter muito assunto que a gente vai levar para o CAD, Mas não, né? mas eu E acho que é um aí impacto eu sim, falei, Cláudia. Não, eu não, eu achei. preciso dessa, não vamos dar spoiler agora, o CAD está Eu aí, acho que foi um vamos impacto, discutir né? isso Para lá, esquentar né? aqui Vai nosso debate, esquentar, eu é um acho sim que esquenta foi. mesmo, né? Não, eu achei que foi um impacto. Eu acho que pode ser constrangedor, né? Porque é meio a queima-roupa. E, no entanto, eu acho que é um ponto de atenção. Só que respondendo Atenção. já o que o rapaz colocou, eu penso assim: acontece dessa maneira porque alguns prestadores, e aí pode ser um pouco deselegante da minha parte, mas assim, alguns prestadores fazem de forma irresponsável, porque quando a tomadora pede para você ser rápido, ela não pede para você ser negligente. Ela não pede para você assumir uma escala incompleta. Isso sai da cabeça de quem, não sei de quem, entendeu? Então, assim, eu entendi a colocação, então é claro que a operadora ela quer que seja rápido, isso é evidente. Agora, não é para ser rápido de qualquer maneira. Eu vou deixar a Patrícia complementar, mas até em defesa, né, da responsabilidade que ambas partes têm que ter, porque também eu sei, eu tenho convicção, e acho que o doutor Diego também se sente à vontade para me ajudar nisso, que se a gente virar para um operador e falar, não tem condição de tirar esse paciente, tira aí do meu indicador de SLA, porque isso vai prejudicar o meu SLA e eu não vou ter condições por isso, relata, documenta, e a operadora, pelo menos todas as operadoras que a empresa que eu atuo trabalha, a gente não teve nunca nenhum problema de uma operadora bater o pé e falar, se vira que o problema é seu. Então, eu acho que a gente consegue avançar com bastante clareza quando todo mundo tira a sua zona de conforto e encara que é trabalho, e é trabalho difícil. Eu Tem uma acho pergunta aqui que fala assim, ó. Muito falamos sobre equipe técnica, que sem dúvidas tem um elevado custo dentro da operação. Contudo, gostaria de trazer o segundo maior custo da operação, que são os insumos para assistência. Até que ponto vocês conseguem visualizar ganho com a regulamentação? Muito ganho nós vamos ter com a regulamentação, no que tange o fornecimento de insumos. Bem sabemos que, principalmente, pacientes judicializados tendem a exigir marcas específicas ou algo neste sentido, sempre utilizando o escudo da liminar. Muito bem colocado. Aí, Patrícia, sua vez de novo. Eu sabia que o SLA ia ter esse tipo de polêmica e eu só reforçando aqui, reforçando a visão da operadora, né? Com a regulamentação, a gente vai ter critérios mais definidos e SLA que atendam esses critérios, né? A gente sabe, se a gente está tratando de uma deshospitalização rápida com término de antibiótico, se é um paciente, uma internação domiciliar, se é uma ventilação mecânica. Então, eu gostei muito da fala da Patrícia em relação à responsabilidade, né? Se eu estou pedindo um SLA, mas quem é responsável pela assistência direta na ponta? Nossa responsabilidade é compartilhada, né? Então a gente precisa deshospitalizar com segurança, tá? A outra questão ainda sobre as liminares, né? O Paty, você só É, repete aí do que é o. a pessoa questiona se o consumo de material de forma abusiva, né, que eles usam a liminar para exigirem quantidades e marcas, se nós acreditamos que a regulamentação vai nos ajudar nisso daí. Eu acho que vai ajudar muito, né? Eu acho que a regulamentação auxilia muito, porque organiza. Eu acho que organiza o setor. E com relação a liminares, e aí vou tirar o crachá, liminares muito abusivas, eu acho que precisa
com a operadora, renegociar pacotes, o que está dentro, o que consegue assumir dentro do que tem negociado. Posso complementar, Patrícia? Só um Marcas, em minutinho, relação Diego. a grandes abusividades. Só um Eu acho que minuto, doutor Diego. Eu vou me despedir de trazer todos. Desculpa, a Patrícia, mesa. Não, eu vou tudo ter que bem. sair. Eu vou me despedir de todos vocês. Muito obrigada, tá, por me dar a Obrigada a honra de você. estar nessa discussão tão maravilhosa. Eu acho que esse esquenta me deu vontade de assistir todas as palestras que nós vamos ter ali no nosso tão maravilhoso CAD, e a Carla vai nos ajudar aqui com a moderação da pauta, tá bom? Um beijinho a todos vocês. Boa Tchau, querida. noite. Obrigada. Patrícia, boa noite. Acompanhamos o pôr do sol pela sua janela. Uau! Conversando, a conversa está realmente muito boa. Cláudia, então eu convido você para. A gente tem mais 20 minutinhos, ainda dá para falar bastante para continuar nessa moderação. Claro. Diego, por favor, você queria Eu estava complementar? pensando o que a Patrícia começou a falar, que foi, eu acho que extremamente válido, em relação aos SLAs. Eu acho que a gente tem que focar muito acho que as palavras-chave é transparência e segurança do atendimento, né? As operadoras querem, óbvio, que a gente cumpra aquilo ali, como a Patrícia muito bem colocou, é totalmente interessante para nós também cumprirmos esse SLA, colocarmos essa diária para dentro da empresa, mas é muito focado na segurança. Não trabalhamos com nenhuma empresa no qual a gente coloca de forma clara que não é possível para aquele paciente cumprir aquele SLA devido a diversas condições que podem acontecer, a gente nunca teve problemas em relação a isso. Né? Eu acho que a transparência e a segurança, quando elas estiverem no centro da mesa, isso aí acaba sendo indiscutível nesse ponto. Em relação ao comentário do colega aí do Thiago, em relação aos insumos, é uma prática que a gente vem trabalhando, né, nas quebras das liminares, para de fato tentar tirar aí. E eu só queria trazer um pouquinho aqui da parte da operadora também, da parte das prestadoras de serviço, porque assim, para a operadora é muito ruim essas liminares, como está muito claro aqui. Mas é importante a gente falar que para as prestadoras de serviço acaba também sendo muito ruim essas liminares judiciais, porque hoje, dentro desse modelo de pagamento nosso, como a Patrícia fez a provocação aí, a grande parte desses exageros Acoplados. estão acoplados aos pacotes e acabam sendo onerosos para as prestadoras, né? Então, eu acho que, só reforçando mesmo, que essas judicializações excessivas e abusivas são onerosas para todo mundo, não só para as operadoras. Eu acho que, como você falou, a transparência é tudo. Eu acho que a gente tem uma regulamentação bem feita, com bases transparentes, a gente melhora muito. Mas ainda existem as famílias que ainda têm aquele pensamento de que eu paguei a vida inteira o plano de saúde e agora é a hora do plano de saúde me retornar. Ela não entende qual é o conceito da operadora de plano de saúde. A realidade é essa. Ela acha que é uma poupança que ela está fazendo para o futuro, né? E não é. Então, eu acho que isso também tem que ficar muito claro para as pessoas que trabalham. Eu acho que a gente vai acabar tendo que fazer um evento B2C, né? Em vez do B2B, porque a gente precisa trazer essa realidade para as famílias, né? Mas tem uma pergunta aqui bem interessante que é para os três, tá? Ele diz aqui: o que precisa acontecer de forma prática nos próximos 2 ou 3 anos para que o setor avance de maneira estruturada? Eu vou começar pela Marisa, que ela está assim, um pouco mais calada, então a gente vai começar por ela. Marisa, qual é a sua visão e o que realmente a gente vai precisar na prática para daqui a 2, 3 anos a gente ter esse avanço de uma maneira mais estruturada? Bom, como eu citei anteriormente, de todas as conversas que nós vemos participando da chance de inclusão no rol, tem que ter uma mudança na Lei 8656. Então, a gente tem que pensar bem quem são os nossos representantes eleitos, em todas as esferas, regionais, estaduais, federais, porque isso vai dar um impacto realmente muito importante, muito sério, para a gente ter um avanço real nisso, né? Até aproveito para falar sobre a nossa experiência nessa tentativa. Nós temos um projeto de lei que foi abraçado pela deputada Maria Rosas, onde a gente pede a inclusão da assistência. A gente não está falando só de fisioterapia nem equipe múltipla, porque a gente não somos andorinhas que precisamos de um todo para fazer verão, né? Então, de forma coletiva, assistência domiciliar.
E esse projeto de lei, assim que ele foi instaurado, no dia seguinte tinha uma série de operadoras batendo a porta da deputada, isso foi uma fala dela, querendo entender isso, porque existem operadoras que têm um entendimento da importância da regulação, até para ter a negativa, e tem operadoras que não enxergam os benefícios disso. A deputada abriu a porta e recebeu a todos e fez um comparativo de que o melhor em casa, ele é claro nas regras de quem tem direito a acesso ou não, e que isso também seria uma forma. Então, é muito importante que a gente tenha essa conscientização coletiva de que precisamos de representantes que entendam a nossa dor, que entendam o que é assistência domiciliar, a importância, o protagonismo que tem para o processo de saúde do Brasil, né? O quanto que isso é importante para realmente não termos hospitais lotados de forma desnecessária e realmente garantir assistência no domicílio com toda a segurança. Combinado a essa situação específica, nós abraçamos aí um projeto de Semana da Atenção Domiciliar. Em São Paulo, nós conseguimos aprovação, nós temos já aprovada a Semana da Assistência Domiciliar, estamos com o avanço desses projetos em outros estados, a Cláudia vem acompanhando isso ali na Bahia, de forma muito próxima. E o que muda nisso? Qual é o contexto disso? Não tem impacto financeiro nenhum, mas mostra para a sociedade o que é assistência domiciliar. Qual a importância desse trabalho? Porque se a gente não sensibilizar as devidas bancadas e quem está lá com poder de voto decisório por nós, a gente não vai realmente ter êxito nem daqui a 10 anos. Eu não digo nem daqui a 2, 3 anos. Então, é algo que precisa ser realmente discutido de forma muito, muito assídua. Quando eu também falo dos papéis da associação, né, das associações, então tem a NEAD, tem a Brasfeed, o Enconsad vem aí como um consolidador desses momentos de discussão do setor. Quando a gente tem esse protagonismo, a gente traz esse protagonismo porque a gente fala de forma coletiva. Eu tenho uma empresa de prestação de equipe multi, mas quando eu estou nessas conversas, eu estou falando como um todo. Então, é muito importante que a gente tenha essa união e essa união de boa prática. Volto a dizer, os selos de qualidade e os manuais de boas práticas, quando eles são bem difundidos, eles fazem parte desses avanços, porque a gente passa a gerar dados. Então, quando a gente vai de forma assídua falar com a ANS, ou até mesmo com esses políticos decisórios, a gente tem como falar sobre o impacto disso, a importância disso para a sociedade e para os beneficiários da saúde suplementar. É, a regulação, ela depende de dados. E aí eu pergunto, hoje, 2026, fora o censo NEAD, que a gente sabe que ele acaba não sendo um número real, porque tem uma porcentagem de empresas que respondem e tem tantas outras empresas que estão de fora. Quais são os dados que nós temos da assistência domiciliar? Aonde nós estamos, em que protagonismo a gente mostra, a gente evidencia de fato o tamanho da abrangência da assistência domiciliar. Então, todas essas perguntas, elas estão aí para que nós que fazemos isso possamos dividir isso. Eu vejo até empresas com receio de responder determinadas perguntas, né? Ah, mas vai conhecer os meus números? Não, não. A gente está falando de dados coletivos, a gente está falando de juntar todos esses dados para mostrar a representatividade disso. Então, não é olhar a minha grama, se ela está com água adequada, se ela está seca. É a gente olhar de forma realmente universal. Por que isso? Temos concorrência, tem empresa que tem mais excelência numa determinada prestação, em pediatria, em cuidados paliativos. Não é essa a discussão. A discussão é em quanto tempo a gente vai ter ineficiência desses custos elevados e isso sobrecarregando todo o sistema. A qualidade percebida. Como é que a gente está medindo essa qualidade percebida? Acesso ao serviço, um acesso devido e não um acesso por judicialização, e também a segurança jurídica nesse aspecto que foi brilhantemente falado. A gente está recebendo liminares de envio do shampoo da marca Johnson.
Ó, E a cuidado com a partir, propaganda, viu? Que senão eles vão ter que pagar patrocínio aqui. Mas perdão, da marca XPTZO, mas não da qualidade técnica desse serviço prestado. Então, é, a gente precisa realmente falar com muita maturidade. É um setor que tem mais de 30 anos, exatamente para a gente conseguir ter os avanços necessários com relação a isso. E, obviamente, deixar um espaço aí aberto, que a Brasfeed está sempre aberta para a gente fazer um pensamento coletivo. De repente, tem um grupo de médicos que está pensando num sistema que pode compor essas discussões e o avanço disso, né? Tivemos uma reunião na ANS, no setor de DEDIS, que é um setor da ANS voltado à qualidade, onde eles mostraram um programa que eles pontuam de forma diferenciada as operadoras que já têm o serviço de atenção domiciliar de forma contratualizada e como um ponto de destaque. Então, tem alguns outros programas lá, maternos, e a assistência domiciliar, ela também está nesse planejamento, porque a ANS não consegue exigir, porque não está dentro do rol de procedimentos, mas naquilo que está contratualizado, eles têm um poder de atuação e eles já estão construindo um N nesse sentido de mapeamento. Então, eles também, nessa conversa, mostraram que entendem a importância, só que é uma mudança realmente que tem que vir de uma mudança legislativa para a gente conseguir isso. E com dados a gente consegue muito mais êxito do que quando a gente não tem esses números, a gente fica falando de forma empírica. Desculpa, eu. Cláudia, me ceder no Não, tempo, mas imagina, é algo foi que eu realmente eu excelente. acredito. Eu acho que esse é o nosso caminho. Excelente. O Empossage está aqui exatamente para isso, para ver essa integração, agregar todas essas associações para a gente trazer. Mas é muito importante o que você falou, né? Nós precisamos de dados. Eu brinco muito, eu brinco não, eu falo sério na empresa que eu digo assim, sem dados a gente não resolve nada. A gente fica só conjecturando. Então, a gente realmente precisa de dados, precisa de indicadores. A gente convida, inclusive, as empresas a responderem numa próxima pesquisa que venham ser feitas, porque nós não queremos saber o seu preço, nós queremos saber o valor da atenção domiciliar. Isso é que é importante. E uma das coisas que eu acho também é que a gente precisa já, a atenção domiciliar, ser reconhecida como parte estruturante da rede de saúde. E não somente como um serviço complementar. O que você acha disso, Diego? E responder a nossa pergunta aqui, do que você, qual a sua visão para daqui a 2, 3 anos? É óbvio que a gente pensa assim, daqui a 2, 3 anos é muito curto, mas não é para quem tem mais de 60 anos, para quem tem doença crônica, para quem vai precisar desses serviços logo, logo. Tá sem som. Ah, desculpa. Então, primeiramente, Marisa, excelente ponto essa questão dos dados. Eu acho que a saúde, de maneira geral, sofre muito pela falta de dados, de dados reais, né? Ficamos sempre nesse jogo de esconde aí, principalmente quando a gente vem para a parte suplementar, para a saúde suplementar. Na assistência domiciliar não seria diferente. Então, de fato, a gente fica remando aí num universo muito escuro. Respondendo a pergunta de forma prática, aí nos próximos 2, 3 anos, né? O- Eu acho que para a gente conseguir reduzir a judicialização, o primeiro passo é estabelecer critérios de elegibilidade mais claros, mais transparentes, definindo exatamente quando a atenção domiciliar substitui a hospitalar e quais são esses limites assistenciais. Além disso, é essencial que as operadoras e prestadoras tenham responsabilidades bem definidas em contrato, com mecanismo de mediação antes da judicialização. Sem isso, o paciente fica desprotegido e o sistema acaba perdendo ainda mais com esse conflito, né? Eu acho que a gente tá, como a gente já falou aqui, a gente está num momento bom da regulamentação, a gente está vendo as coisas andarem, né, nos últimos tempos aí, e temos bons horizontes aí. Acabou que a gente falou muito pouco aí do projeto de lei que está para sair aí, que vai trazer algumas mudanças aí em relação até à indicação dentro do rol aí da ANS sobre assistência domiciliar, né? Colocando a internação substitutiva como dentro do rol. Eu acho que isso aí é um ponto aí que a gente vai levar para a Encossade aí para a gente poder discutir mais para frente. Mas é isso, acho que critérios bem definidos e uma regulamentação bem feita vão viabilizar todo o sistema aí para os próximos anos. Você tá muda, Claudinha. A gente tem essa coisa de bota no mudo, não tira do mudo, né? Mas, Patrícia, eu gostaria muito de ouvir você. Eu acho que você tá com duas telas, pode acontecer de dar erro. Então, desculpa, a minha conexão ficou Tá ruim. Eu ruim, tive que né? desligar a câmera, vocês me perdoem.
Mas não tem problema não, que a gente quer Vocês me escutar ouvem? você assim mesmo, viu? Vocês me Então, ouvem? assim, tá, a gente queria, estamos ouvindo você, Sim. e nós queremos saber qual é a visão da operadora e qual a visão da Patrícia para daqui a 2, 3 anos esse serviço, o que vai ser da atenção domiciliar desse segmento? A transição de cuidados e deshospitalização é um caminho sem volta, né? Daqui a 3 anos eu sou muito otimista, viu, Marisa? Eu acho que a gente vai dar passos largos Sim. nesses próximos anos e a gente vai ter um segmento regulamentado, tá? Quando eu pensei que a Cláudia provocou, o que daqui a 5 anos? Eu pensei, qual a frase que eu usaria daqui a 5 anos? O que eu pensaria hoje? E aí eu pensei aquela frase que é dita pelo Einstein, que fala: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Diferentes, Mas eu exatamente. pensei aqui, eu acho que insanidade, no nosso caso, é não tentar, é não buscar o novo, é não ousar. E na minha pauta, a Marisa leu minha pauta sobre representatividade, sobre política, sobre associações. Então, isso é um ponto de oportunidades de fortalecimento do setor, que ela Ótimo, já falou. ótimo. E é isso mesmo que a gente pretende trazer agora no CAD, consolidando todas as associações, todos os profissionais. Nós precisamos escutar o profissional também que está na ponta, precisamos escutar os nossos fornecedores, que muitas vezes têm tanto a falar, tanto a trazer, e a gente precisa abrir esse leque para todos, né? E aí eu queria, já que você falou da última frase, você já usou do Einstein, mas agora eu gostaria muito que você usasse outra. Qual é a frase que você deixaria para todos que estão nos assistindo e para o setor, para o nosso segmento? Então, para todos que estão nos assistindo, a gente queria agradecer aí, até esse momento, né, a paciência, a colaboração de todos, né, todos trazendo vivência. Infelizmente, não deu para a gente responder todas essas questões. Aí vocês percebem a ansiedade, né, que a gente tem por tratar os temas, que são temas que se referem a todo mundo, né? A gente está junto nessa questão. Então, eu queria muito agradecer a todo mundo, agradecer a Cláudia, né, por Obrigada, esse Patrícia. convite, a mesa super enriquecedora. Acho que tem N temas, eu fiz várias anotações aí para outros momentos, e eu acho que a hospitalar desse ano promete estar muito bem aquecidos. E conto com você, você já sabe, né? Marisa, qual a sua frase? União é a única forma que a gente vai conseguir êxito. Se não tivermos união, o setor realmente só tem a perder. Diego? Eu acho que na saúde suplementar, a atenção domiciliar já provou o seu valor assistencial. Então, o que falta agora é uma clareza regulatória para reduzir conflito, dar previsibilidade à cobertura e sustentar o modelo. Então, regular bem a saúde domiciliar é proteger o cuidado sem inviabilizar o modelo. Acho que esse é o recado maior, é a gente tentar viabilizar mesmo da forma de manter a segurança assistencial, mas de uma forma sustentável. Eu vou deixar uma frase que eu já tinha escrito para deixar no final, que é que nunca nos falte coragem para enfrentar os desafios, sensibilidade para cuidar do outro e propósito para seguir construindo todos os dias um trabalho que realmente transforma vidas. Esse é o nosso trabalho, porque por mais que a gente não queira olhar, a gente está na casa de uma pessoa, né? E eu sempre digo, a complexidade é muito maior do que estar no hospital. E nós somos heróis. E precisamos encarar isso e enfrentar todos os desafios. E como a própria Marisa falou, a união, né? É estarmos juntos e, como Patrícia falou, a transparência e como o Diego falou, é um setor consolidado, basta agora a gente ter força, juntar todo mundo e erguer esse setor que é essencial para a saúde. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar a Kátia fazer o fechamento. Obrigada, Carla, Kátia. Ó, já estou até confusa. Olha, vocês estão vendo, vocês vão cuidar de mim, viu? Sem problema. Eu que agradeço, Cláudia. Que conversa maravilhosa. Poderíamos definitivamente passar horas aqui falando sobre o assunto e vamos, né? Porque dia 21
e dia 22. E esperamos você que está acompanhando a gente. São os 2 dias do Congresso de Atenção Domiciliar e Cuidados da Transição. Lembrando que você vai receber um cupom de desconto por e-mail. Então, depois de tudo isso, se a gente não tiver convencido como é importante estar junto nesse congresso, eu não sei mais o que falar. Foi realmente uma tarde enriquecedora, há muito assunto, há muitas pautas, algumas perguntas realmente não deu tempo de responder, mas é ótimo, porque já é um conteúdo que vai ser levado para o Congresso, que vai ser ainda mais aprofundado, né? Vai se aprofundar ainda mais esse debate tão relevante para o setor. Aos nossos participantes, Cláudia, Patrícia, todos os nossos participantes, muito obrigada por esta participação. E a você que nos acompanhou até agora, 7 horas da noite em ponto, obrigada também. Temos essas sessões de aquecimento até quinta-feira, então eu conto com a sua participação amanhã, começando às 4 horas da tarde. Novamente, obrigada a todos. Até a Eu próxima. posso só puxar uma frasezinha sua? Claro, Cláudia, por favor, fechar com chave de ouro. Perfeito. Diego e Marisa, por favor, sintam-se convidados a estar no CAD, na nossa mesa, no nosso palco, para poder falarmos muito mais disso. Com certeza. Muito obrigada a todos, uma excelente noite. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.